Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Leremos a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Leiamos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos do mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos do mar lhe obedecem? Meus irmãos, antes de entrarmos no texto, vale a pena salientar que o pastor Davi, como vocês podem ver, não está presente no culto, mas hoje à noite ele estará conosco aqui, compartilhando e pregando a palavra do Senhor, iniciando uma série de exposições do Evangelho de Lucas. Então nós faremos aqui, nessa manhã, uma breve meditação. Não pretendo me delongar, significa que provavelmente o culto termine mais cedo do que o usual, mas como não poderíamos deixar, faremos uma breve meditação nesse texto, cujo tema é: quem é este? Bem, o evangelista Mateus, ele teve o cuidado de, antes de adentrar na história propriamente dita de que Cristo acalma a tempestade e demonstra o seu poder, se vocês observarem lá no início do capítulo 8, vocês vão verificar que do versículo 1 até o versículo 4 trata a respeito da cura de um leproso. O início do capítulo 8 trata de Cristo curando um leproso que chega diante dele pedindo para que seja purificado. Jesus prontamente cura aquele leproso e ordena que ele vá ao sacerdote, apresentar-se exatamente como apontado pela lei de Moisés, a fim de que servisse de testemunho. Do versículo 5 até o versículo 13, nós observamos a manifestação de fé do centurião e a cura do servo desse centurião. Então observamos que do versículo 1 ao versículo 4 temos a cura de um leproso, do versículo 5 ao 13 a cura do servo do centurião. Quando nós vamos adiante, do versículo 14 até o versículo 17, trata da cura da sogra de Pedro e de outros enfermos, cujo o Cristo manifestou o seu poder e a sua misericórdia.
Então observe que em 17 versículos iniciais do capítulo 8, trata de 3 curas, ou melhor, 3 blocos de curas. Só que quando nós chegamos nos versículos 18 até 22, trata Cristo dá um sermão, e a partir do versículo 23 fala a respeito do Cristo acalmando a tempestade, do versículo 23 até o versículo 27. Então vocês observem, nós temos no capítulo 8 3 blocos de curas: a cura de um leproso, a cura do servo centurião, a cura do sogro de Pedro. Cristo, após dar um sermão, depois ele fala a respeito, ou o texto trata a respeito de uma tempestade que foi acalmada. Aí vocês podem estar se perguntando, bem, existe uma mudança aqui de assuntos. Nós temos curas e depois não temos mais manifestação de cura. Só que tem um detalhe: a cura descrita dos versículos 23 ao 27 não fala da cura física, mas falam da cura da incredulidade, que é uma doença da alma. Interessante que quando vamos observar todo o contexto, nós vamos ver que não existe quebra nos assuntos aqui. Nós vemos claramente que o assunto é o mesmo: cura. Só que de um lado nós temos cura física e do outro temos cura da incredulidade da alma, que é uma doença causada pelos efeitos da queda. Bem, esse é o contexto da passagem. Se vocês pararem para ler de maneira bem cuidadosa o texto que lemos, vocês vão verificar que os discípulos estavam com o Cristo. De repente levantou-se uma tempestade, e o texto deixa de maneira evidente e clara o que Cristo estava fazendo. Nada, ele estava dormindo. Cristo estava dormindo no barco. Os discípulos entram em desespero, tentam acordá-lo ou acordam. Alguns outros evangelistas vão dizer que eles acordaram o Cristo de maneira assim, um pouco ríspida, como que querendo repreendê-lo da seguinte forma: mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Cristo repreende os discípulos devido à sua incredulidade e depois repreende os ventos do mar. Então nós temos aqui duas manifestações diferentes: a manifestação da humanidade de Cristo, porque ele estava dormindo, um homem que sentia cansaço, fome, sede, dores. E na mesma passagem nós vamos à manifestação da sua divindade, o Senhor que controla as ações da natureza, que controla a própria natureza. Então nós vemos aqui nessa mesma passagem a manifestação de um Jesus homem em seu cansaço físico, na sua necessidade de dormir. E por outro lado nós vemos também a manifestação do poder soberano do Cristo. Diante desse cenário surge a pergunta: quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Até eu me assustaria diante desse paradoxo. Alguém que estava necessitando descansar é capaz de acalmar e descansar os poderes da natureza. A pergunta feita naquele barco ecoa ao longo da história. Porque, não sei se vocês já pararam para pesquisar a respeito. A pergunta quem é este é respondida por muitos e diferentes formas. Quem é Jesus? Quem é este? Aqueles que ousarem em alguns momentos, pelo menos uma ou duas vezes por ano, algumas revistas sensacionalistas começam a propagar a respeito do Cristo. Pode para analisar. É sempre antes do Natal. Alguma revista vai tentar detalhar o Jesus histórico, que segundo estes é diferente do Jesus da fé. E esse tipo de argumento, ou esse tipo de expediente, é utilizado por muitos. Quem é este? Quem é Jesus, afinal de contas? Para Nietzsche, filósofo cético, Jesus era um insignificante, seguido por pessoas sem instrução. Para os islâmicos, Jesus é um profeta, mas ele não é Deus. Para o homem moderno, Jesus foi um grande mestre moral, mas algumas das suas histórias são fantasiosas. Para os muitos adolescentes que frequentam as aulas de pré-vestibular nos nossos dias, Jesus é apenas uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a intenção de mudar o mundo e dominá-la em um sistema mundial. Para muitos que se denominam cristãos, Jesus é somente um provedor das necessidades mais básicas do homem. Se eu preciso de emprego, eu preciso de Jesus. Se eu preciso de saúde, eu preciso de Jesus. Se eu preciso da cura de uma enfermidade de um filho meu, eu preciso de Jesus. Se Jesus não curar, eu não preciso mais dele. Interessante que eu estava meditando nesse texto, e na sexta-feira eu fui levar minha esposa e meu filho perto da Proclínicas, na antiga Proclínicas, onde hoje é o Plínio Bacelar. Aí eu sentei, meu filho ao meu lado, e ao meu lado tinha uma senhora falando ao telefone. Eu estou tentando prestar atenção na chamada, mas ela estava falando alto de tal forma que eu não consegui deixar de ouvir. E ela falava aos pulmões da seguinte forma:
fulano é crente? Mas que coisa, hein? Eu também já fui crente. Também já fui. Hoje eu não sou não. Abandonei Deus. Abandonei Deus, sabe? Porque depois da morte da minha mãe e do meu irmão, eu fiquei muito decepcionado. Quem é Jesus para essa senhora? Meus irmãos, a Escritura Sagrada apresenta aproximadamente por volta de 200 títulos para a pessoa do Cristo. Jesus possui na Escritura aproximadamente 200 títulos. E esses títulos podem ser divididos em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, títulos dados a Cristo que dizem respeito à sua posição na Santa Trindade. Títulos que falam a respeito da sua natureza. E títulos que apontam para a sua obra aqui na terra. Repetindo, os títulos dados a Cristo na Escritura podem ser categorizados em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, títulos que apontam para a posição do Cristo na Santa Trindade. Segundo grupo, títulos que apontam para Cristo quanto à sua natureza. E terceiro grupo, títulos que apontam para o Cristo e sua obra aqui na terra. Que títulos são esses? Quem é este? Quem é o Jesus Cristo? Se nós quisermos saber quem é Jesus, nós temos que recorrer à Escritura Sagrada. Nós não podemos ter a definição do Cristo de acordo com o imaginário popular. Nós não podemos conceituar e definir o Cristo de acordo com os eruditos dessa época. O Cristo, sua obra e tudo o que Ele é estão descritos na Sagrada Escritura. Vamos lá. O primeiro grande grupo aponta títulos, como falamos, a respeito da posição do Cristo na Trindade. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e capítulo 22, versículo 13 dizem que Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa expressão Alfa e Ômega é utilizada na época em conjunto para dar sentido a algo que eles chamavam de eternidade. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o Cristo não é criatura, Ele é eterno, sem início e sem fim de dias. Cristo, na Santíssima Trindade, não é um Deus inferior, um Deus com D minúsculo criado. Não, Ele é o início e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. A Escritura diz isso dele. Esta declaração de eternidade pode e deve ser aplicada ao Cristo.
Segunda declaração a respeito da posição do Cristo na Trindade. A Escritura diz que Jesus é verdadeiro Deus, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 20. Cristo é verdadeiro Deus. Só que vai além. Cristo é, de acordo com Isaías capítulo 7, versículo 14, Emanuel, que significa Deus conosco. Embora Cristo seja o Deus verdadeiro, Ele é Deus conosco. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena aplicação. A nossa posição como cristãos para reverenciar o Cristo tem que ser um caminho duplo. Se por um lado reverenciamos Cristo como Deus Todo-Poderoso, como Senhor de todos, como Deus soberano, como Alfa e como Ômega, como princípio e como fim, como exaltado sobre todos e sobre tudo. Por outro lado, nós podemos estar confiantes de que esse Senhor Todo-Poderoso está conosco. Onde você estiver, saiba que, embora Cristo seja o Senhor soberano, no lugar mais longe que você estiver, nos seus momentos de maiores fraquezas, fragilidades e tristezas, saiba de uma coisa: Cristo é Deus conosco. Ele está com você. E aqui vale a pena corrigir alguns pequenos equívocos conceituais. As pessoas estão acostumadas, em um imaginário popular, olhar para o Cristo como um bebê. Chega final de ano, Cristo é retratado como um bebê. Só que aquele bebê que é basicamente um retrato do que o Cristo foi, aquele bebê foi visto pelos pastores como rei. Cristo é rei soberano, ainda como bebê. Segundo grupo de títulos messiânicos dados ao Cristo, falam a respeito da sua natureza. E em sua natureza, Cristo é, conforme Efésios capítulo 1, versículo 22, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é e não pode ser substituído pelo Papa, nem pela rainha da Inglaterra, soberana da igreja anglicana. Cristo é o cabeça da igreja. E qualquer um que se denomine como cabeça da igreja, ocupando este lugar, pode ser denominado como anticristo.
E como nós temos noção de que Cristo é o cabeça da igreja, nós temos uma noção de que o pregador, ele é somente um veículo para transmitir a mensagem. A glória é do cabeça da igreja. O presbitério, o pastor titular da igreja, é somente um veículo de transmissão das verdades divinas. A glória é do cabeça da igreja. Tudo que é feito na igreja deve estar em conformidade com as diretrizes traçadas pelo cabeça da igreja. É por isso que hoje existe uma certa bagunça generalizada em muitas igrejas por aí. Por quê? Porque é trazido para o culto muitas coisas que o cabeça da igreja não determinou. Tem um exemplo aqui, claro, básico, lógico, do que tem sido feito ao longo da história da igreja evangélica brasileira. O púlpito, aquele que está ali, deve ser usado para quê? Conforme diz a Escritura: para pregação da palavra, não é? Nós vemos muitos hoje tomando púlpito para falar de política. Me dá 5 minutinhos do seu púlpito para eu poder falar da minha candidatura. Aqui não. Na igreja do Cristo, o cabeça precisa ser glorificado. E o púlpito só deve ser usado para a proclamação da palavra desse cabeça. Ponto. Outra aplicação do significado de Jesus como cabeça. Se Jesus é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. E diz a Escritura que se um membro padece, o outro membro sofre também. Ter Jesus como cabeça não é somente uma ideia teológica, é estar certo de que se o irmão meu está sofrendo, a dor dele é a minha dor. Ter Jesus como cabeça é ter a concepção de que eu preciso amar o meu irmão, o meu próximo, como eu amo a mim mesmo. É ter a ideia de que eu preciso suportar o meu irmão em amor. É ter amor a tal ponto de dar a sua vida pela vida do seu irmão. Igreja não é clube, nós somos irmãos em Cristo, o corpo de Cristo ligados ao cabeça da igreja. Como diz aquele velho e famoso hino: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até o fim, nós precisamos. Outro título dado ao Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e Apocalipse capítulo 19, versículo 6 apontam que Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui, gente, nós precisamos atentar para isso. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, significa ser soberano sobre toda a criação. Deus faz
com suas criaturas o que bem entender. O mundo está dentro dos seus domínios. E esse rei, que é o Rei dos Reis, e esse Senhor, que é o Senhor dos Senhores, a ele deve ser dado prioridade acima do prefeito da sua cidade, acima do presidente do seu país, acima de qualquer governante a quem nós usualmente damos honra. Cristo é digno de toda a honra. Ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores significa que a Cristo foi dada toda a autoridade e todo o poder, quer seja no céu, quer seja na terra. Esse é o Jesus demonstrado pela Escritura. Mas o título dado a ele, de acordo com João capítulo 8, versículo 12, Cristo é luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. O que significa ser luz do mundo? Significa que antes do Cristo, o mundo estava coberto de trevas. A sua encarnação significa uma iluminação nos corações que estavam antes inundados em pecado. Ser luz do mundo para a igreja significa de que nada passa, como alguns adolescentes falam, nada passa batido aos olhos dele. Cristo revela todas as coisas. E quando nós estamos diante dele, a primeira coisa que é revelada é o nosso pecado. Quando nós vamos nos ajoelhar e orar a Deus Pai, através da mediação de Cristo, intercessão do Espírito, nós sabemos de uma coisa: o coração convertido vai começar a enxergar os pecados do seu coração, porque Cristo é luz. O pecado que está lá no oculto, escondido, Cristo revela. E mais, as trevas que são, de alguma forma, o pecado que inunda o nosso coração, esse pecado é extirpado por meio da luz do Cristo. É por isso que as pessoas podem pedir perdão a Ele, porque Cristo é a luz do mundo. Ele ilumina o coração em trevas. Ele fez isso na minha vida, fez isso na sua vida, fez isso na nossa vida. Quando nós estávamos inundados em pecado, uma luz brilhou no nosso caminho, como brilhou para Paulo a caminho de Damasco. E quando essa luz brilhou, a nossa reação foi a mesma do apóstolo Paulo: cair ao chão e dizer: que queres, Senhor? Posição de rendição. Porque ali, no caminho que estávamos trilhando, uma luz brilha. E essa luz foi capaz de tirar as escamas dos nossos olhos e fazer com que viéssemos a enxergar o Cristo da fé. Então, Cristo é luz do mundo. E quanto aos títulos a respeito da sua obra aqui na terra? Temos vários, mas existe um aqui que me chama a atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 2,
diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Cristo é aquele que dá origem à fé no coração do eleito. E é Ele capaz de fazer com que essa fé permaneça até a grande consumação. Meus irmãos, nós estávamos conversando ontem aqui na reunião de jovens, falando sobre evangelização, e um dos assuntos abordados aqui foi a nossa forma equivocada de evangelizar. Quando falamos nós, estamos falando de nós evangélicos em geral. Geralmente, nós utilizamos de um método não muito vago, que é o seguinte: Cristo é apresentado às pessoas como aquele Cristo amigo, aquele Cristo que deseja abençoar o homem, aquele Cristo que deseja salvar o homem, aquele Cristo que bate a porta do coração a todo instante, mas o homem não abre, e esse Cristo insiste em bater. Dê uma chance para o Cristo, ajude-o, coitado, ele está necessitado da sua atenção. Mas essa, como nós vimos ontem aqui, não é a forma de evangelização apresentada pela Escritura. A Escritura demonstra que é uma verdadeira evangelização está baseada em 4 pilares básicos. Primeiro, quando você for evangelizar, você precisa falar dos atributos divinos e da sua criação. Segundo, quando você for evangelizar, você precisa falar do homem, da sua má escolha e da sua queda e pecado. Terceiro, quando você for evangelizar, você precisa falar que Cristo Deus se encarnou e, por meio da sua obra, da sua morte, ressurreição e ascensão, Ele é o nosso Redentor. E por último, quando você for evangelizar, você precisa falar da consumação dos séculos. O que isso significa? Que no final dos tempos haverá um juízo, um grande julgamento, onde os justos e justificados serão salvos, e aqueles que permanecerem em sua incredulidade e seus pecados serão destinados ao fogo e ao inferno eterno. E nós, conversando aqui ontem, chegamos à seguinte conclusão: esses pontos não estão presentes na maior parte do discurso chamado evangelístico das igrejas e dos crentes do dia de hoje. Vamos lá. Qual deveria ser a abordagem evangelística conforme traçado pela Escritura? Deus, o Deus Santo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é justo, Ele é digno de louvor, Ele é totalmente santo e totalmente poderoso. Diante dessa imensidão, Ele criou o mundo, os seres que nele habitam. Ele criou a mim e criou a você. Ponto. Falou da criação. Aí você prossegue. Mas o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, por uma má escolha, decidiu rebelar-se e desobedecer ao Criador. E por isso o pecado entrou no mundo.
O homem caiu. A imagem de Deus foi distorcida. E até hoje, o homem paga pelos efeitos desse pecado. Ponto. Você falou da queda. Aí você prossegue. Mas Deus, rico em misericórdia, enviou seu próprio Filho, o Deus que se encarnou, viveu uma vida perfeita, padeceu sobre a mão de Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, apareceu aos discípulos, permaneceu na terra por 40 dias, foi assunto aos céus, e ele comprou com sangue precioso a redenção do seu povo. Ponto. Você falou da redenção. Aí você prossegue. E hoje é dia de oportunidade de salvação. As portas da graça estão abertas e Deus tem salvado os seus amigos. Por que você precisa dessa redenção? Porque um Deus que é totalmente santo, totalmente justo, totalmente perfeito, Ele vai punir o pecador diante de um grande julgamento. Os que foram justificados pela obra do Cristo serão livrados da ira vindoura, e os que não foram justificados serão lançados em um tormento eterno, e ali Deus derramará a sua ira santa e justa. Portanto, meu querido, creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados e eles serão perdoados. Bom, falou da consumação, acabou a exposição do Evangelho. Aí nós nos perguntamos, será que a nossa abordagem, a nossa forma de evangelizar contém alguma coisa a esse respeito? Ou será que nós, ao evangelizarmos, fazemos o seguinte: meu querido, Deus tem uma bênção para você, toma aqui o convite, vai lá na minha igreja. Não tem apresentação do Deus poderoso como Criador, não tem apontamento da queda e do pecado do homem, não tem apresentação da redenção em Cristo e não apresenta a consumação do final dos tempos. Isso é um perigo. Talvez seja por isso que a nossa igreja evangélica brasileira encontra-se em um estado tão deplorável, porque muito do que é apresentado hoje não é evangelho. Cristo também pode ser e é designado como bom pastor. João capítulo 10, versículos 11 e 14 diz que Cristo é aquele que protege e dá a vida pelas ovelhas. Cristo é aquele que cuida, nutre, alimenta, abençoa suas ovelhas. E meus irmãos, essa parte é muito interessante, porque nós podemos conferir dia após dia o cuidado do Cristo sobre a nossa vida. Cristo tem cuidado do seu povo. Cristo tem abençoado o seu povo. Cristo deu a sua vida pelo seu povo eleito. Por aqueles que confessam dia e noite a verdade de que Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Chegando ao fim, meus irmãos, nessa breve conversa nossa, vale a pena salientar o seguinte, e aqui vai uma observação em forma de pergunta: será que Cristo tem sido apresentado com esses atributos dados pela Escritura, ou o Cristo que o mundo vê é somente um Cristo coitadinho, um Cristo bebê, um Cristo que precisa de atenção e cuidados, ao invés de ser um Cristo abençoador e cuidador do mundo? Quem é este? E aqui vale a pena dizer o seguinte: se a sua concepção do Cristo é diferente do que a Escritura revela sobre esse mesmo Cristo, lamento te informar, você é um idólatra, porque você diz adorar o Cristo que não é o Cristo da Escritura, é o Cristo da sua mente, e o Cristo da sua mente é um ídolo, não é o Jesus revelado na Santa Palavra de Deus. Chocante, mas é verdadeiro. Nós devemos adorar o Cristo como revelado na Escritura. Qualquer outros Cristos, ou melhor, quaisquer outros Cristos que são anunciados neste mundo, que não estão em conformidade com a palavra, são ídolos, provocados e gerados pelo coração do homem. O Cristo da Escritura é diferente do Cristo do mormonismo. O Cristo da Escritura é diferente do Cristo dos testemunhos de Jeová. O Cristo da Escritura é diferente do Cristo do islamismo. E, infelizmente, o Cristo da Escritura é um Cristo totalmente diferente do Cristo da maior parte daqueles que se denominam evangélicos. E a pergunta permanece: quem é este? Será que a minha concepção de Cristo está de acordo com a palavra de Deus? Nós temos mais de 200 títulos e nomes dados ao Cristo, conforme falamos na Escritura. E se possível fosse, os livros deste mundo não caberiam na descrição do Cristo em sua glória. Meus irmãos, quem é Jesus? Essa resposta precisa ser dada. E a resposta que eu der leva em consideração a minha própria salvação. Quem te salvou? Foi o Cristo da Escritura ou foi o Cristo do modernismo? Quem te salvou? Foi o Cristo da Escritura ou foi o Cristo dos filósofos? E essa pergunta, quem é ele, diz a respeito também de uma tarefa minha e sua. Nós precisamos conhecê-lo. E conhecer a Cristo é debruçar-se sobre a Escritura, saber quem Ele é, mas também
conhecer o Cristo nos joelhos dobrados, dentro do seu quarto, onde ninguém está vendo. Porque ali, o Jesus mediador, ele estará presente com você. Então, nessa breve conversa nossa aqui, que eu não chamo nem de pregação, porque o intuito foi mais um pequeno bate-papo, gostaria de deixar para você um ponto final aqui. Conheça ao Cristo da Escritura. Busque, clame a Ele, porque todo o nosso culto, toda a nossa comunidade de fé, tudo que nós fazemos em torno da igreja do Cristo é para uma única coisa: dar glórias a Ele. Tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para Ele. Conforme diz Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que possamos nos dedicar no conhecimento de Cristo. Que possamos ter o prazer de dizer: Cristo é o meu bom pastor. Cristo é o meu rei. Cristo é o meu Senhor. Cristo é o alfa e o ômega da minha vida. Cristo é a minha esperança de vida eterna, porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou em um outro momento que Ele era a ressurreição e a vida. Agarre-se a Ele, abrace a Cristo. Pode parecer algo que é falado para um descrente, não. Isso é para você que é cristão. Sem Cristo nós não somos nada, e por Ele nós fazemos tudo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver a nossa vida para esse Cristo, que possamos dedicar-nos a Ele, e que esse amor se reflita no amor para com o próximo, no amor para com o seu irmão, porque diz a Escritura: se existe alguém que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é o quê? É o quê, irmãos? Mentiroso. Portanto, vivamos em comunhão, em amor. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei aqui nessa comunidade, pouco tempo depois, teve um final de semana que eu não pude comparecer na igreja. Aí Léo mandou uma mensagem para mim. Tinha pouco tempo de conhecê-lo. Mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: senti sua falta, meu irmão. Aconteceu alguma coisa? Eu respondi: não, está tudo bem. Eu não sei nem se você lembra disso, mas eu me lembro. Não, meu irmão, está tudo bem. Aí ele mandou uma mensagem para mim assim: meu irmão, saiba que eu te amo, estou orando por você. Isso, no mundo moderno, entre dois homens, pode parecer uma coisa totalmente absurda. Na igreja do Cristo tem que ser assim. Manifestação de amor, de cuidado, de carinho, de compaixão, de atenção. Por quê? Porque amando meu irmão, eu estou amando
ao Cristo, porque Ele é membro do corpo do Senhor. Então, que a nossa comunidade viva isso, que possamos, além de conhecer o verdadeiro Cristo e amá-lo de todo o coração, que este amor seja refletido em nossa comunidade de fé. Que o Senhor nos abençoe.